Dando início aqui, nosso primeiro podcast com o Pedrão, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, irmão. Uma honra para mim estar aqui. Nós estamos aí trabalhando nesse novo projeto. Não temos nome do podcast por enquanto, então não sei se vai ser CTcast, enfim, ainda não sei, mas de qualquer forma uma honra estar com o Pedro aqui. Hoje nós vamos conversar sobre tudo, né? Sobre vida, sobre profissão. Nós vamos falar aí sobre questão de como um profissional, né, da área da educação física deve olhar para a educação física, de como emagrecer. O Pedrão, ele é expert em emagrecimento. Tá aí o cara que só fala de emagrecimento o dia inteiro, né, cara? Com Pedro ou sem Pedro, eu acho sensacional. Então a gente vai sentar-lhe o mingau aí, segundo o Pedrão, né, cara? E Pedrão, fala pra gente, cara, conta um pouquinho da tua história, quem que é o Pedro, cara? De onde você veio, como é que você entrou na educação física? Me conte sobre você, meu irmão. O Pedro, ele entrou na educação física justamente pelo motivo, né, número 1 da vida, que é emagrecimento, né? O Pedro sempre teve problema com balança, o Pedro sempre teve um problema com peso desde pequenininho. E sempre envolvido com esporte, né? Com natação, com futebol. E na hora de escolher ali uma área de estudo, né? Para entrar na universidade, foi educação física, assim, de prima, né? Na verdade, teve duas opções, né? A música, né? Sempre na igreja ali, então a música e a educação física. E para a prova, quando você vai fazer a inscrição para a Universidade Federal, para a música, ele te dá uma segunda opção, porque na música ele tem uma prova específica antes da prova, né, da universidade em si. E nessa prova para música, nessa prova específica, eu não passei por uma questão. Então, eu teria que passar nessa específica, aí fazer o vestibular, fazer a segunda fase e aí, né, entrar na faculdade. Então, eu não passei na específica, aí já descartou música, né, seria produção musical. E aí a gente foi para educação física. Aí passamos na federal ali em educação física, né, primeira fase, segunda, e entramos aí no giro. E já no primeiro dia de aula também eu já estava com um estágio, né? No primeiro dia, eu lembro até hoje, fui para aula e fui para o estágio. Eu estudava de tarde, então daí eu fui de manhã, né, para o estágio já, comecei cedo e fui para aula de tarde. E aí a educação física veio justamente por conta disso, né? Eu passei por um processo de emagrecimento mesmo ali, não vou lembrar o ano, acho que 2008, 2009, né? E foi um marco, assim, porque mudou totalmente a minha vida, né? De obeso que eu era, até, depois a gente procura uma fotinha para mostrar, né? Até ter um corpo magro, né? Não atlético, digamos assim, mas magro para a época, isso foi um marco na minha adolescência, né? Então eu deixei entrar na educação física justamente para manter isso, né? Para conseguir manter e também para conseguir ajudar os outros, né? Porque a gente sofreu muito na infância, com apelido, com esse tipo de coisa. E aí a educação física entrou, acho que para fechar esse ciclo e a gente poder ajudar outras pessoas também. Cara, sensacional, cara. Todo mundo que entra na educação física tem uma história, né, cara? Mas é a parte de ter emagrecido, cara. Como é que foi essa situação? Porque você entrou na educação física já magro ou gordinho? O velho efeito sanfona, né? Eu entrei na educação física gordinho, mas não como era antes. Então eu passei pelo processo, emagreci uns 20 quilos na época, meados de 2008, 2009, eu entrei na faculdade em 2011. Então, aquele efeito sanfona, né? Guardava um pouquinho e tal, mas nunca voltei a ser como era na adolescência. Então, voltei gordinho, mas aquele gordinho que pode dar uma aula, que pode dar um treino, que não vai fazer... Era isso que eu ia te perguntar, cara. O estereótipo ali, né? Sentia preconceito, cara? Não, zero. Trabalhar com emagrecimento, cara, quem é gordinho? Já chegou a polêmica aí. Professor gordinho trabalhando na área do emagrecimento. O que você acha? Cara, eu acho totalmente... É um assunto realmente muito polêmico, mas tem muito a ver com o conhecimento do cara, entendeu? Hoje, na educação física, ela é uma profissão que é valorizada, mas
tudo depende da valorização que o profissional se dá. Então, tem cara que tem que dar aula das 6 da manhã até 11 da noite para sobreviver. Então o cara não consegue parar, fazer uma refeição no meio do dia, o cara não consegue tomar 3, 4 litros de água, o cara não consegue treinar. Então o cara acaba se judiando um pouquinho para que ele possa atender uma gama, né, de alunos. E acaba judiando o corpo dele, né? Então, mas isso não significa que o cara não tenha o conhecimento da fisiologia, que o cara não tenha o conhecimento da bioquímica, do funcionamento do metabolismo para emagrecer alguém, né? Até porque o emagrecimento é muito sobre a pessoa que quer emagrecer e não sobre quem está conduzindo o processo. Então, acho que é isso, Dani. Cara, aí hoje a gente vê o meio digital, né? No meio digital, cara, você é um cara que eu admiro, né? E não vou falar só porque a gente tá nas câmeras aqui. Você sabe que eu admiro. Já liguei pro Pedrão e falei, cara, tô com essa dificuldade aqui, como é que eu faço? Como é que eu faço para desenrolar isso, né? No meio digital, cara, o cara que não tem um estereótipo mais magro, ou por vezes também não é mais, né, um pouquinho mais forte e tal, e a gente sabe que para trabalhar no digital paga o preço, né? O pessoal ali, eles vão querer se espelhar, né? Você acha que hoje, assim, o pessoal que quer trabalhar no digital, cara, você acha que o cara tem que estar no shape ou, cara, o conteúdo técnico já é o suficiente? É mais estereotipado o meio digital, é mais estereotipado. Aí que entra a questão da autoridade, né? Aí ou você entra com tudo, autoridade, conhecimento e resultado, né? Porque o resultado cala, né? O resultado cala. Ou você entra com shape, né? Então, no meu caso, eu entro com o resultado, eu entro com autoridade, entro com conhecimento. Dificilmente vão ver uma foto minha sem camisa lá no Instagram, mas vão ver uma foto minha, um vídeo treinando, vão ver eu me movimentando ali e vão ver o que eu entrego, né? O Pedro fica um pouco de lado nesse sentido, mas o trabalho entra. Então, ou o cara entra com shape, ou o cara entra com autoridade. Ou com os dois, né? Mas se não tem um, entra com o outro. Entendi. Pô, sensacional, cara, ter essa visão, né? E pro pessoal que quer emagrecer, cara, eu vejo hoje, né, que nem você falou, de uma paciente que a gente tem em comum e tal, aí assim, o que você vê, qual que é a maior dificuldade pro pessoal emagrecer? Porque emagrecimento parece que ele nunca sai de pauta, né? Da mesma maneira que um físico bonito nunca sai de moda, o emagrecimento nunca sai de pauta, né? Sempre tá querendo se debater. Em relação ao emagrecimento social, a questão de treinamento, a questão de bons hábitos, né? O que você tem para dizer assim? O que você daria de conselho e o que você observa, né? Dani, o emagrecimento é uma escolha, né? A pessoa ela precisa, de fato, escolher isso. E eu entendo que além de uma escolha, o emagrecimento ele é um momento, né? Um momento que a pessoa decide que ela precisa daquilo. Ela entende o porquê ela precisa, o real motivo que ela quer emagrecer, né? E aí ela faz o processo acontecer. Porque se a pessoa ela precisa emagrecer, se a pessoa ela quer emagrecer, mas ela não está no momento para aquilo, ela não vai fazer. Né? Ela vai contratar uma consultoria ou ela vai vir aqui no Daniel fazer uma consulta e ela não vai colocar em prática, ela não vai fazer. Né? Então eu vejo que é muito isso, é momento, né? É momento. Eu tive um momento da minha vida, no ano passado, que eu estava muito focado na profissão, né? Em expandir o meu negócio. Estava com algumas metas particulares também, né? No que tange a imóvel, empreendimento e tal. E eu abandonei totalmente a parte física. Eu foquei ali na parte de construção do meu negócio e tudo mais. Então eu não estava no momento de treinar. Eu até fui me consultar com você, a gente fez avaliação, viu que estava ruim, mas não estava tão ruim, que dava para melhorar e tal. Mas entrou por aqui, saiu por aqui, né? Beleza, não tô horrível, né? Então tocamos o baile. Esse ano já entrou diferente, né? Esse ano não, vamos cuidar, vamos treinar pelo menos 3, 4 vezes por semana, né? Vamos
em vez de tomar um vinhozinho 3 vezes por semana, vamos tomar uma só, né? Vamos comer melhor, fazer 3, 4 refeições, porque hoje é um momento, hoje a cabeça tá legal, a cabeça não é, não tá doendo a cabeça, né? Eu gosto de brincar assim. Então a gente consegue já fazer uma rotina um pouco mais saudável. E acho que o pessoal é assim também, né? É um momento. O cara quer emagrecer, o cara precisa emagrecer, mas ele tem que estar no momento de fazer isso. Cara, achei sensacional. Você falou de 2 coisas que eu achei muito massa. E acho que a gente pode pegar e pode pontuar aqui, cara. O momento e o motivo, cara. Na minha experiência, muitas pessoas, sempre quando a pessoa chega no meu consultório, e às vezes ela fala, cara, preciso emagrecer. E aí eu sempre dou aquela acalmada nela, né? Trago para perto, faço aquela conexão e eu pergunto, aonde foi a chavinha? O que aconteceu que você decidiu emagrecer? E aí as pessoas vão para a segunda fase, que é me falar não só eu quero perder 10 quilos, 5 quilos, ou quero emagrecer num contexto em geral, mas ela começa a me relatar o que aconteceu. E aí dentro dos motivos, cara, é muito louco. Pode ser de tudo, né? Então pode ser às vezes uma esposa que o marido já não está mais tendo conexão com ela, às vezes pode ser por uma referência. Eu tive uma paciente uma vez que ela trabalhava em empresa, né? Então trabalhando em empresa, um dia ela escutou o pessoal dando referência sobre ela. Então perguntaram, quem que é tal fulana? Ao invés de falar XYZ, tá com a roupa não sei o que, tá com o capacete assim, falaram, é uma bem grandona. Cara, e ela escutou porque ela estava perto. Então esse foi um grande motivo para ela fazer a sua bariátrica posteriormente, para ela procurar uma atividade física, para ela procurar uma nutrição e aí mudar. E aí ela me falando sobre isso, ela falou assim, Dani, foi naquele dia que eu tinha 2 rumos. Ou realmente eu entrava numa deprê ali, abaixava completamente, ou eu dava o up, ou ia para cima e ia mudar de vida ali. Qual que foi o maior motivo, cara? Tanto talvez o seu, né, de emagrecer, que nem você falou que passou por um histórico de obesidade, ou dos teus alunos que você já escutou. Qual que foi o maior motivo para alguém emagrecer? Acho que cada um tem uma dor, né, Dani? Eu tenho uma dor da infância, né, de sempre ser o gordinho. Não é que não era, nossa, aquela exuberância, mas era gordinho. Então, sempre o meu estereótipo é da infância. Mas a galera tem muita dor da infância, acho que você relatou do marido, tem muita dificuldade no dia a dia, de mobilidade, né, tudo cansa, né, não tem disposição, não tem energia, muita gente falando de roupa, né, que não fica bem em número X e precisa ir numa loja, nada serve. Então esse tipo de situação, assim, tem vergonha de ir para academia, né, porque não se sente bem, e daí a gente explica que num ambiente de academia ninguém tá nem aí para você, né? Então, é verdade. É algo que é totalmente... Pior é que é verdade, cara. Totalmente cada um por si na academia, né? Mas enfim, daí a gente entra nesses detalhes, né? Que a pessoa ela acaba criando um mecanismo de defesa, né? Ao buscar esse processo de emagrecimento. E o primeiro deles não vou para academia porque não me sinto bem, porque não gosto, enfim. Ela mesma, né? Quer se poupar de algum comentário, de algum olhar, né? Tá marcando a roupa dela ali e tal. Então é mais isso, esse tipo de dor, né? E muita questão estética, né? Celulite, principalmente o meu público é feminino, né? A maioria. Então celulite, gordura local, esse tipo de dor que o pessoal vem relatando, né? Com o passar dos anos aí. Cara, sensacional. E aí... Você comentou algumas coisas que eu achei bem interessante. Primeiro a roupa, cara. A roupa é uma coisa que o pessoal chega pra mim e fala assim, Dani, você não sabe como é ruim chegar numa loja e comprar o que tem e não o que você quer. Tem G? Não tem G, mas né, só vai ter o GG, né? Então o pessoal eles reclamam muito disso. As meninas principalmente, roupa é o principal fator. Pra mim o que eu vejo, sabe? E aí, você falou da questão da estética, cara. A questão da estética, eu acho que pega aquela galera do final de ano, né? Final de ano, assim, aí começa a bater um calor, já começa a ir para uma piscina, já se vê na praia.
a questão do Instagram muda, né? Então Muda. a galera já começa a postar mais física e tal. Então a estética pega bastante. Mas, irmão, tem um ponto que eu acho muito importante, que é o social. Eu vejo que ninguém consegue emagrecer no lugar onde engordou, né? Então se a pessoa vai lá, ela começa a querer emagrecer, mas por vezes o marido ou a esposa não comprou a ideia, continua tendo os amigos, né, que continua, né, querendo beber, te leva para sair, ninguém da toda a tua rede social ali faz atividade física, eu acho que esse daqui é um grande empecilho. Você tem um grande know-how com essa galera que quer emagrecer. Qual o conselho que você dá, assim, cara? Eu, por vezes, eu falo, você vai ter que achar uma nova galera. E o meu CT, eu tô formando isso, tô formando uma tribo aqui. Então, por isso que a gente faz algo um pouco menor, pessoas limitadas no horário, para que as pessoas se conectem e, por vezes, ela vai vir porque a hora já tá agendada, por vezes ela vai vir porque ela já se conectou com o Pedro, que treina comigo, que faz ali no seu horário. O que você fala pra galera referente, tipo assim, cara, quero emagrecer, mas o maridão não tá dando uma mão. E aí, o que você fala? Dani, primeiro aquilo, vamos voltar, né? É o momento. É o momento. A partir do momento que a pessoa quer algo, ela precisa lutar por aquilo. Se eu quero comprar um carro, eu preciso primeiro quitar o meu carro, eu preciso juntar um dinheirinho para que eu possa dar o próximo passo. Na questão do emagrecimento é a mesma coisa. Então, o momento. Tá no momento de emagrecer? Bora emagrecer. No quesito social, é mais simples do que parece. Você não precisa deixar de sair com a tua galera, você não precisa deixar de tomar o teu drinkzinho no final de semana, você não precisa deixar de comer a tua pizza no final de semana, contanto que isso esteja encaixado na sua dieta. Ponto. E contanto que você faça o que precisa ser feito durante o dia. Vamos falar sobre emagrecimento, o básico. A chave principal do emagrecimento é déficit calórico, é comer menos calorias do que gasta. Ponto. Não vamos entrar em parte bioquímica e fisiológica ali. Mas para que a gente consiga reduzir gordura, a gente precisa queimar mais gordura e ingerir menos calorias. Ponto. E com isso para que isso aconteça, a gente precisa gastar mais e comer melhor. Mas pode entrar um social ali, pode entrar uma bebida alcoólica ali, se tiver calculado no teu planejamento. É isso que eu tento explicar, né, para a galera. A gente tem uma aluna em comum, né, que a gente já falou sobre ela aqui hoje, que ela emagreceu 15 quilos em um ano e pouquinho, bebendo todo final de semana. Certo ou errado, ela conseguiu o objetivo dela, que era emagrecer, né? Então, para a galera do social, que não quer deixar de sair, que não quer deixar e acaba, né, postergando o processo do emagrecimento, é entender que dá para conciliar os dois, né? Isso na minha visão, né? Dá para conciliar os dois. O que vai mudar é a qualidade do emagrecimento, né? E a velocidade desse processo, né? Porque o emagrecimento, ele acontece primeiro na mente e depois no corpo. Então, primeiro é a cabeça. Boa. E é sobre isso. E falando em estética, é muito mais fácil o cara que quer emagrecer do cara que quer ganhar massa muscular, do cara que quer a hipertrofia ali, né? Então, não é um bicho de 7 cabeças, né? Uhum. Então, primeiro é na cabeça. Então, dá para conciliar. Muito mais fácil para uma pessoa perder 15 quilos do que ganhar 15 quilos. De maneira boa, né? De massa muscular. Né? Mas até o ganhar gordura, ele também demanda de um certo esforço. Só que é um esforço prazeroso. Eu falo que a doença crônica inflamatória de baixo grau, que gera obesidade, é gostosa demais, cara. Por quê? Porque pô, você vai ali, você come, está com os amigos, você não faz nada, você não se movimenta, você tem maus hábitos, mas que trazem prazeres imediatos. Então chega a ser gostosinho. Agora, claro, você pega ali 500 gramas num mês, aí 1 quilo no outro. Aí, beleza, dei uma corridinha, abaixou 500 gramas. Daí chega no final do ano, mais 3 quilos. E ao longo de um período, aí é quando você, de fato, perdi a mão da coisa. Então ela é silenciosa, o engordar, o ganhar peso também é silencioso. A todo modo,
que existem aquelas pessoas, principalmente agora antes da pandemia, que as pessoas chegam assim, não, antes da pandemia eu tinha tantos quilos e agora eu tô com 15 a mais, tô com 10 a mais. Mas se você for ver, os hábitos mudaram completamente. Total. O cara trabalhava, o cara pegava ônibus, o cara tinha que sair, tinha suas correrias, e agora por vezes ele fica em casa paradão. Home office, a maioria da galera que está precisando perder peso, para mim hoje, relata estar no home office também. E aí tem os seus hábitos, né? Eu acho muito interessante que quando o cara quer emagrecer, quando ele chega aqui para emagrecer, por mais que sejam pessoas diferentes, por mais que sejam pessoas com rotinas de vida diferentes, mas os comportamentos são muito similares. Então você pega ali e vê que o cara, todo mundo fala, eu não tenho fome pela manhã. Aí você fala, pô, como é que não tem fome pela manhã? É até normal você ficar 8, 10 horas de jejum ali, que é o período de sono, né? De resguardo, descanso e não ter fome de manhã. Aí você vai olhar, cara, o cara mandou um lanchão de noite, entende? Perdem a mão. Cara, quantas vezes que você faz refeição livre? Ah, não sei, cara, é iFood pra todo lado. Já sai do trabalho passando na pizzaria, né? Na lanchonete lá. Então os comportamentos são muito parecidos também. Eu acho que é aquilo, Dani, a rotina das pessoas, a nossa também, ela é uma rotina estressante, né? E a busca pelo prazer imediato. É isso. Sabe? A pessoa precisa ter um momento de prazer, né? Pra gente que gosta do treino, pra gente que gosta, né, desse ambiente, a academia ou a corrida, ou enfim, qualquer tipo de esporte é uma forma de prazer, né? Mas a maioria das pessoas que não tem esse costume de prática, eles vão para o cigarro, eles vão para a bebida alcoólica, né? Eles vão para o iFood, né? Porque de fato é um prazer imediato, né? É aquela necessidade da dopamina ali, né? O cara vai fumar um cigarro, ele vai sentir na hora ali aquela sensação de relaxamento e tal. E aí isso acaba puxando outras coisas. Então é difícil pro cara deixar de fazer isso e vir para cá, para o ambiente do treino. Por isso que eu falo, é um momento, né? Eu quero fazer, eu quero emagrecer, eu quero começar a treinar porque eu preciso emagrecer, eu preciso melhorar a minha postura, eu tô com uma dor aqui, eu tô com uma dor ali, eu não consigo mais jogar bola. Aí é um momento que dá um... É igual quando você tá namorando e você sente um clique de eu vou pedir essa pessoa em casamento e tal, porque de fato eu amo ela. É a mesma coisa, é o momento do cara, daquele start nele, né? Agora vamos pro processo mesmo, vamos deixar de lado aqui, deixar de lado aqui. Então isso é o que eu tenho visto muito, né, no dia a dia, a necessidade da pessoa de aquela ansiedade, o cara sai do trabalho ansioso e tal, aí que ele acaba, né, indo pro iFood, indo pro doce, indo pra bebida alcoólica, né, justamente para ter aquele momento de prazer do dia dele. Cara, e aí, o Pedrão, ele mexe também, né? Cara, de negociador, de empresa, e o bicho é correria, né, cara? É legal de ver. Essa parte de emagrecimento, bem-estar, autoestima, a motivação, cara, pro cara que é empresário. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma rede de pacientes que a maioria deles traz isso para mim, né? Ser empresários, ser líderes, são pessoas ali profissionais liberais, às vezes um advogado, um médico, enfim, né? Às vezes um professor de educação física. Então, esse estar motivado, como é que a atividade física ali, cara, no teu ver, né? Como é que ela pode ajudar esse cara? Porque tirar um advogado, um médico, cirurgião, da rotina dele, que o cara é todo dia fazendo ali horas de cirurgia, como é que você convenceria ele a ir fazer o seu treino? O que você falaria para ele? Não, na verdade, assim, todo mundo sabe que precisa. Já tá batido. Já tá batido, todo mundo precisa. Né? A gente não precisa aqui explicar 5 benefícios do exercício físico na vida da pessoa, todo mundo sabe, né? Mas a pessoa, ela precisa sentir uma melhora da autoestima, né? Uma diminuição de dor, um aumento de produtividade, né? Uma sensação de endorfina, né? Um aumento de confiança, né? Acabamos falando dos benefícios, né? Benefícios aí que o exercício físico traz para a pessoa, né? Vai dar mais disposição para ela vai conseguir dormir melhor, ter um sono reparador se ela, né, fizer ali pelo menos 40 minutos de exercício físico por dia.
Então ela já vai dormir melhor, ela já vai acordar melhor, ela já vai estar com mais força, ela vai se alimentar melhor em consequência disso. Então acho que tudo parte, né? Tudo parte ali do exercício físico. Como a gente trabalha, cara, na área da educação física, a gente precisa também orientar os mais novos, né? Então o cara chegou para emagrecer na academia. Só que o professor é novão. O professor, ele tá pensando em bodybuilding, tá querendo ficar grandão. E aí, cara, o que ele quer fazer? Ele tá estudando muitos métodos de intensidade. Ele vai lá e pega a pessoa que veio só às vezes para emagrecer, tem um condicionamento físico, e ele vai lá e já mete um strip set de panturrilha pro cara que nunca treinou panturrilha, cara. O que você tem para falar para essa galerinha, para esses moleques? Meninos, né? Esses jovens promissores, né? Complicado, né? Complicado. Porque eu olho pelo lado bom. Eu gosto de sempre ver o lado bom. Aí o que eu faço com esses meninos? Eu sempre falo assim, cara, o cara pelo menos está tentando entregar um bom trabalho. Mas, talvez para complementar a minha frase, né? Em relação a manter o seu paciente, manter o seu aluno, manter o seu cliente e com muita sede ao pote, agora eu vou passar um dropzão pro menino, vamos trabalhar com carga. Como é que você faz para conciliar, né? Se você fosse ter um estagiário, a parte tanto de emagrecimento como também cuidar para manter o seu cliente ali? Menos é mais, sempre. Preciso do cara todo dia comigo, preciso do cara, já vamos pro lado comercial agora, preciso do cara todo dia comigo, primeiro para ele ter resultado, segundo, ele tendo resultado, ele vai treinar maio, treinar junho, treinar julho, treinar agosto, então já entra o lado comercial, preciso do cara o ano inteiro comigo. Então se o primeiro treino do cara eu passo um strip set para ele, eu arrebento a panturrilha dele, amanhã ele não vem. Amanhã ele não vem, ele desmotiva porque não veio. E daí ele já larga. Então tem que pensar um pouquinho no lado comercial também, tá? Eu preciso desse cara o ano inteiro comigo. Por quê? Porque o meu salário vem do cara, ponto. Né? E para ele ter um resultado, para que eu possa entregar isso para ele, eu preciso ter uma constância, né, dele aqui no CT. Então menos é mais. Né? Ele precisa fazer um strip set para panturrilha? Não. Ele não precisa fazer um strip set. O que ele precisa fazer? Vamos analisar a postura do cara. Está encurtado aqui, está fraco aqui, está com desvio postural aqui. Tá, como é que a gente resolve isso? Né? E aí monta-se um planejamento de treino, uma periodização. Que antes do método de treino entra a periodização. Né? Entra a necessidade do cara. Então a gente precisa desmiuçar ali o processo, né, para que a gente não coloque uma sobrecarga excessiva no cara que fica o dia inteiro sentado, né, que come 2 pacotes de traquinas por dia, né, e toma 2 litros de coca, né? Então não faz sentido colocar o cara para fazer um método assim absurdo. Você não precisa judiar dele, né? Não, jamais. E agora a postura é uma coisa muito interessante. Ontem eu fui fazer uma sessão de osteopatia. Já fez osteopatia, cara? Não, a minha esposa foi esses dias e eu acompanhei o processo. Acompanhei o processo. Uhum. É bem diferente, mas muito similar a uma liberação, sabe? Sim. E achei muito interessante. Aí você falou de postura, cara. O cara me colocou de pezinho assim, colocou a mão na minha cabeça, pediu para eu fechar o olho, deu uma forçadinha e soltou a mão. E daí eu dei aquela balançada, né? E aí ele colocou exatamente o que eu faço. E quando ele tirou a mão, eu inclinei para frente. E ele falou, você deve ficar muito tempo sentado. E realmente, é muito tempo sentado e tensionando o diafragma. Uhum. E aí ele fez algumas liberações e tudo mais. E no dia a dia, cara, postura é o que há. É o que o pessoal está perecendo. Então nós estávamos falando sobre postura, acabou acabando a memória ali do celular. Mas então só recapitulando, a gente estava falando sobre postura, né? Como você conectou, por que você entrou na questão da postura, cara. Conta pra gente aí. E a postura linka muito com o assunto anterior, que foi sobre usar um método muito avançado em alguém iniciante, enfim. A postura ela veio, Dani, porque a gente entendeu, né, que a postura ela tem a ver com desequilíbrio muscular, né? Um desequilíbrio de forças. E quando a gente corrige esse desequilíbrio muscular, a gente melhora a postura.
O que é um desequilíbrio muscular? Um músculo mais forte do que o outro, né? Um músculo mais hiperativo e o seu para-antagonista mais alongado, ou fraco, ou sem ativação, inibido, né? Então a gente trouxe uma aluna aqui lá do Rio Grande do Sul, a Mari, né? Eu nunca vi ela pessoalmente, é só a internet, só foto, só celular. E ela é uma estudante de concurso público. Então ela passa o dia inteiro, 18 horas por dia, né, no notebook, em videoaula e tal. E ela me procurou para emagrecer. Né? Só que você olha para ela, você tem uma estrutura magra, né? Perna fina, braço fino, né? Então ela é caracterizada falsa magra. Né? Claro que o percentual de gordura dela é mais elevado, isso é evidente, por destreinamento, né? Mas ela é uma falsa magra. Então a gente parte do ponto da análise postural, né? Por que ela apresenta essa gordura mais localizada aqui na região do abdômen? Porque ela tem uma pitose abdominal, que é essa anteriorização do umbigo, causada pelo quê? Pela hiperlordose lombar. Então a gente passa um fio de prumo do maléolo lateral dela, que é o tornozelo, a bolinha do tornozelo, da parte externa do pé. A gente passa o fio, o pé dela deve estar mais ou menos aqui, passaria um fio até a cabeça. Então aqui a gente já conseguiria perceber, pena que eu não tenho aqui, que o tronco dela, como você falou do osteopata ali, tá para frente, porque está pressionando o diafragma, o abdômen dela estava encurtado, trazendo todo o tronco dela para frente, ombro projetado à frente, a hiperlordose lombar, fazendo com que o glúteo dela pareça empinado por músculo, mas não é por músculo, é por esse desequilíbrio muscular, essa hiperlordose lombar, anteriorização da cabeça do húmero, o ombro projetado à frente, hipercifose torácica, essa curvatura aqui na torácica, anteriorização da cabeça. Então, muita gente tem dor na cabeça, dor de cabeça, né? É por conta aqui dessa tensão no pescoço. Então, a gente fez totalmente ali um remap do corpo dela, né? A gente conseguiu trazer o ombro dela em uma posição mais alinhada. Pode ver como o ombro já está mais alinhado com o tornozelo. Se a gente passar do fio, a gente já conseguiria ver. Ainda não está 100%, mas já melhorou muito. A hipercifose torácica dela diminuiu muito em comparado aqui. Então, a gente conseguiu estabilizar a escápula dela, né? Fez a parte do fortalecimento do abdômen, a ptose abdominal já não existe mais, que é essa anteriorização do abdômen aqui, e o glúteo dela veio a uma posição neutra, né, a partir ali do posicionamento da lombar. Então, essa imagem aqui, ela dita como eu devo fazer uma prescrição do treinamento. Se eu jogar, por exemplo, um exercício de peito para ela, eu vou aumentar a hiperatividade do peitoral dela, que é o que faz o ombro dela estar projetado à frente. Então, o norte do treino é mais um fortalecimento dorsal do que um fortalecimento anterior, das cadeias anteriores aqui, de anterior de ombro, de peitoral maior, né? Então, primeiro eu corrijo o desvio, eu alongo o que está encurtado, que é o que está fazendo essa projeção anterior, e fortaleço o que está fraco, que é o que está deixando esse par, né, nessa posição de hiperatividade. Então aqui eu já trago mais um fortalecimento dorsal, um fortalecimento abdominal, um fortalecimento de glúteo, um alongamento de ilio-psoas, reto femoral, para que eu consiga tracionar essa pelve dela em neutro a partir do posicionamento lombar e corrijo toda a estrutura. Aí sim eu posso partir para um método mais avançado, uma distribuição maior de carga falando em peitoral, em deltoides ali, depois que eu corrijo essas assimetrias. Cara, achei sensacional. Eu vou te fazer algumas perguntas bem interessantes, justamente nessa questão da modulação da prescrição, do que você vai prescrever. Porque o que acontece? Hoje, com a internet, todo mundo acredita que sabe falar de treino, prescrever dieta, e a partir de agora, todo mundo é expert. Sim. Como durante o Covid todo mundo era expert em infectologia, né? Então, nesse caso ali, se você chega lá e você não prescreve um treino de peitoral, e ela chega, você falou que nunca viu ela pessoalmente, é tudo online.
E aí chega o rapaz lá e vai falar para ela, pô, mas você tem que treinar peito, manter o equilíbrio do teu corpo, fazer um volume igualitário para todos os grupos musculares e tal. O quanto que o cara iria te atrapalhar se ele viesse aqui e fizesse, por exemplo, um supino, um crucifixo, passasse treino de peitoral para ela também? Totalmente, ia bagunçar o meu planejamento. Total. Porque como eu falei na imagem, se eu jogo mais sobrecarga em algo que já está hiperativo, eu perpetuo aquele desvio. E você não ajusta ela. Eu não ajusto. Se eu fizer um trabalho aqui, vamos dar um exemplo, aqui ela tem essa hiperlordose lombar. Se eu faço um abdominal infra com a perna esticada aqui, ela vai sentir dor na lombar. Fato, porque ela já tem esse iliopsoas hiperativo, né? O abdômen lombar com a perna esticada nada mais é que uma flexão de quadril, eu vou sobrecarregar mais ainda a lombar dela, né? Então aqui, para que eu possa eliminar essa curvatura, eu preciso fazer uma liberação na lombar dela. Como? Com o abdominal infra, mas com a perna flexionada, fazendo esse flexionamento da coluna lombar, liberando ela, fazendo com que a pelve dela tracione para baixo. Então, o detalhe faz a diferença, né, nesse caso. Então, se o cara passa algo em cima do que já está hiperativo, eu perpetuo aquela condição. Interessante, cara. Aí, aqui, para ela chegar nessa condição que ela está aqui, obviamente, já falou algumas ideias, né? Então, você fortaleceu mais membros, as dorsais dela, você não pegou pessoas ali, então você tentou, dentro de um X, você tentou fortalecer o que estava fraco. Isso. Mas em relação ao alongamento, você passou alguma coisa muito específica em relação a treino? Tipo assim, por exemplo, um quadríceps, tipo um leg press, agachamento, enfim. Como é que foi? O que você prescreveu para ela chegar nessa condição aqui? Tá. Então a gente olha num alongamento específico e num treino de força específico. Ela chegou nessa condição treinando em casa. Treinando em casa. Cara, a gente fez toda a parte da consultoria, inclusive no que ela precisava comprar. Né? Então ela já tinha algumas anilhas, barra e halteres em casa, mas não muita coisa. E eu fiz ela comprar eu orientei ela a comprar um TRX e algumas bends. Né? Então a gente trabalhou muito alongamento de flexor de quadril, mobilidade de quadril, né? Muito alongamento de panturrilha, que aqui a gente percebe que o joelho dela está em hiperextensão. Então muito alongamento de panturrilha, né? Fortalecimento de posterior de coxa, justamente para tracionar a pelve para baixo, como aqui ela estava em hiperlordose, fazendo com que a pelve dela ficasse projetada para cima, dando essa sensação de glúteo volumoso, mas não, apesar dela ter boa massa muscular no glúteo. Então a gente fez esse trabalho de fortalecimento da cadeia posterior, fez trabalho de agachamento, afundo, muito core, para a gente dar sustentação no pilar, tronco, quadril, muita elevação de quadril, né? Então trabalho de glúteo. Aqui não aparece, mas ela tinha um hips dips ali, né? Uma depressão trocantérica, então trabalhou muito glúteo médio, o joelho dela era valgo também, a gente melhorou a condição. Então muito fortalecimento de romboide com remada no TRX, né? Principalmente a remada supinada, que a gente consegue tracionar, fazer a rotação inferior da escápula ali, então a gente diminui essa projeção do ombro à frente, trabalhando os romboides e os trapézios inferiores. Então, diferença de pegada, né, faz diferença você fazer uma pegada neutra pronada e supinada, no que tange a posicionamento da escápula, e trabalhando isso, né, evitando forçar o flexor do quadril, evitando forçar o peitoral, para que a gente, de fato, não dê mais estímulo naquilo que já está hiperativo. Quanto tempo uma foto para outra? Eu preciso olhar aqui, mas eu acho que uns 8 meses, 6 a 8 meses. Ah, foi um tempinho legal. Foi um tempinho mas, legal. Pô, foi um resultado muito bom, cara. Resultado muito E agora que ela está indo para academia. Aí chega uma hora que você precisa de mais equipamento, né? Na verdade, foi uma decisão dela, né? E também a parte da academia, né? Você ter o teu social também, você conectar com mais pessoas. E além disso, cara,
Chega uma hora aqui que você vai precisar de mais equipamentos. O que eu estava lembrando aqui, eu passei por uma época de pandemia que o pessoal tava com medo de treinar, né, cara? Então, você falou, agora ela foi para academia. Até hoje eu tenho 1 ou 2 alunos que ainda me pontuam isso, cara, que não vai treinar, porque se sentem inseguros e tudo mais. Interessante, né, cara? Super interessante. Pedrão, sensacional. Tivemos aí 50 minutos, cara, de uma boa troca de experiências. Por mim seria muito legal ficar horas aí conversando, mas até para não ficar maçante para a galera. Então deixa aí nos comentários o que você achou, se você ficou com dúvidas em relação à postura ou ao trabalho do Pedro. Eu acho que ele abrange muito em 2 aspectos muito importantes. Para quem está ingressando na área e para quem está pensando em evoluir na área, acho que isso seria muito legal. E, obviamente, como vocês viram aqui, é um expert ali de olhar para o emagrecimento e não fazer você só correr, pular, pular, pular e agachar, agachar, agachar. Tem todo um porquê de cada exercício. E, obviamente, com certeza a gente vai trazer você novamente aí para trazer até um pouco mais falando sobre essa questão de treinamento que até eu achei interessante, né, cara? E é sobre isso. Seja muito bem-vindo sempre, cara. Fiquei feliz. Um grande abraço para vocês. Deixa seu like aí, compartilha. E é nóis. Valeu, obrigado aí pela confiança, pela moral, pelo convite. E acho que a ideia é essa, é trazer um olhar, né, diferente pro treinamento, né? Não só pensar na hipertrofia, não só pensar no emagrecimento, mas entender que não é nada... O quebra-cabeça ele precisa ser juntado, desde a parte postural até a parte da performance ali. E quando a gente faz um planejamento, a gente consegue, né, chegar num resultado legal como esse daqui. Muito bom. Tchau, tchau.